Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho critica percentuais de reajuste da energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos o ano passado, final do ano passado, um susto nas contas de energia elétrica. No início desse ano também, da mesma forma. E isso fez com que nos movimentássemos em relação a isso. Todos os consumidores ficaram indignados. E, claro, uma notícia ruim vai se sobrepondo a outra e as pessoas vão esquecendo. E nós não queremos deixar esse assunto cair no esquecimento, até porque nós tivemos um aumento significativo nas contas de energia e o que nos surpreende é que esse reajuste está acima de praticamente todos os estados brasileiros. Se não, vejamos. Nós tivemos um aumento de 12,48% na conta de energia aqui em Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, o aumento de 6,32%. Praticamente a metade do que nós tivemos de reajuste aqui é o que foi dado para o estado de São Paulo. Um estado muito mais forte, com pessoas com muito mais condições financeiras do que nós aqui no nosso estado. No nosso vizinho, Mato Grosso, o aumento foi de 11,29%, portanto, abaixo do reajuste que nós tivemos aqui. Então, veja, por que essa diferença tão gritante? Por que é que nós tivemos um aumento tão alto aqui, sendo que nós fomos um dos poucos estados brasileiros que tivemos aumentos significativos no final do ano e no início deste ano nas nossas contas de energia? A Energisa insiste em dizer, a ANEEL também, que todo o Brasil teve um aumento muito alto no final do ano passado e no início desse ano, o que não é verdade. Nós temos alguns locais no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro, mas não como um todo. Então, nós já fomos prejudicados naquele reajuste que assustou todos. Muita gente, até este momento, está pagando parcelamento das suas contas de dezembro e janeiro, principalmente. E agora vem esse aumento absurdo, que, repito, em comparação com os outros estados, é muito maior. Além disso, cumpre-nos salientar que, no ano passado, nós já tivemos um aumento grande de 10,35%, e agora 12,48%. Imagina só isso acumulado. Isso vai virando uma bola de neve. É aumento sobre aumento e as pessoas incapacitadas de pagar a sua energia elétrica. E também é bom que se ressalte que a conta de luz impacta diretamente não só o consumidor na sua conta residencial, mas o consumidor ao adquirir os produtos, os alimentos, porque encarece o preço na indústria, no comércio, que é repassado ao consumidor final, nos preços dos produtos que ele adquire. Nós tivemos um precedente que se abriu importante, que nós queremos utilizar como argumento. O estado do Ceará também sofreu um reajuste, mas houve uma gritaria geral e a ANEEL considerou todos os clamores e houve uma revisão, que será, portanto, um reajuste menor do que o previsto inicialmente. Então, o nosso estado também tem que tomar essa mesma atitude. Não podemos aceitar passivamente esse reajuste tão alto assim. Precisamos, de alguma forma, nos manifestarmos para que o mesmo fato que aconteceu no Nordeste também ocorra aqui, que a ANEEL possa revisar esse reajuste de 12,48%. Nós vamos continuar alertas em relação a isso e usando ferramentas legislativas que dispomos.
e pedindo apoio, né? Pedindo apoio dos colegas parlamentares, dos deputados que são sensíveis a isso. É claro que eu sozinho não posso fazer muita coisa, mas tenho certeza que o conjunto da casa poderá fazer com que as coisas realmente aconteçam. Deputado Barbosinha também comentou os reajustes da tarifa de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Eu tive uma reunião com a Energisa recentemente. Tenho falado muito com a defensora dos consumidores lá de Dourados, que tem estudado e reunido um acervo de documentos muito grandes. E eu tenho me aprofundado acerca da negociação da ANEEL, né, que autorizou esse reajuste 12,39 e chegado a algumas conclusões muito interessantes. Na verdade, nós temos que aprofundar o estudo para que a gente possa verificar se existem medidas e quais medidas nós poderíamos tomar. Tem duas parcelas. Tem a parcela A, que é a de geração, transmissão e encargos setoriais. Esta parcela A, que beneficia as geradoras, né, e transmissoras de energia, teve um aumento de 9,32. E na parcela B, que é a parcela relacionada à distribuição, que é aquela referente à Energisa, o IGPM foi 8,27 e a ANEEL concedeu um aumento de 3,07%, que somado aos 9,32 resulta nos 12,39. Na parcela B aqui, existe alguma discussão. Por exemplo, por que o Mato Grosso teve um reajuste menor que o Mato Grosso do Sul? O critério de correção do Mato Grosso, todos os contratos novos autorizados pela ANEEL, traz como fator de correção o INPC. O INPC foi 4 e alguma coisa. O IGPM deu o dobro, 8,27. Então, no Mato Grosso do Sul, os contratos antigos, todos tinham como correção o IGPM. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, o INPC, daria índice negativo. Nós não teríamos o reajuste da parcela B. Agora, nós temos que analisar bem, e eu tenho conversado muito isso com a nossa defensora lá de Dourados. Se nós analisarmos o IGPM e o INPC ao longo dos anos, eles se equivalem. Em determinado período, o INPC foi maior do que o IGPM, e o ano passado, por exemplo, o IGPM foi bem maior do que o INPC. Então, são critérios que devem ser analisados. E aí, na linha de uma manifestação do deputado João Henrique, aqui nessa casa, que defende, entende, é um especialista em direito do consumidor, que quando você tem interesses conflitantes, prevalece aquele que mais atende o interesse do consumidor. Então, a ANEEL, em tese, poderia, em caso dessa natureza, obviamente que aí nós estamos discutindo matéria de ordem contratual, e aí as decisões do STJ, ela tem sido muito benéfica às distribuidoras de energia, não é? Aquelas medidas liminares normalmente são derrubadas judicialmente. Mas esse é um assunto que não morreu, não. E convido Vossa Excelência para juntos entendermos, compreendermos e de forma técnica podermos, se for o caso, tomar alguma iniciativa pela casa ou alguma reunião na ANEEL, da forma como ocorreu no Mato Grosso. E aí, se Vossa Excelência lê o voto do relator, é um rolando lero sem tamanho para poder, no final, entender que deveria ser aplicado um índice menor. Não é? Mas eles acataram. Houve uma manifestação muito grande do setor empresarial, do setor comercial e do próprio governo, que resultou num índice menor do que aquele que havia sido autorizado. E na parcela A, deputado Marçal, existe um aspecto, deputado Capitão Contar, absurdo. Quando nós tivemos aquela crise de energia lá, aquelas concessões do não reajuste de energia no governo da presidenta Dilma, que quase quebrou o setor energético, houve uma legislação. E essa legislação criou uma aberração. Qual que é a aberração na parcela A aqui que beneficia as geradoras, e aí está beneficiando o setor privado? E vamos imaginar a hipótese da usina de Belo Monte.
A ANEEL autoriza, aqui eu vou dar um número hipotético, que ela venda 1 bilhão de gigawatts de energia. E ela só entrega 500 milhões de gigawatts, a metade. Quanto que o setor vai pagar para a usina de Belo Monte? 1 bilhão o contratado. Significa que nós, consumidores, e aí é um absurdo o que a ANEEL faz, ela considera a capacidade geradora de energia construída há 30 anos a mesma capacidade que ela tinha, deputado Jamil Tsunami, há 30 anos atrás, deputado Alonso Machado. É um absurdo. Ao longo do tempo, a usina foi perdendo a sua capacidade e a ANEEL não rebaixa. Então, ela vende, por exemplo, 1 bilhão de gigawatt de energia, entrega 500 e recebe 1 bilhão. E isso impacta todos os consumidores, que teve agora, só nesse aumento aqui no Mato Grosso do Sul, 9,32%. Nós temos que acionar a nossa bancada federal, né, para que possa dialogar com a ANEEL e compreender se é uma lei extremamente absurda. Deputado Pedro Kemp critica posicionamento do ministro da Educação. O que me traz à tribuna é uma preocupação que toma conta das instituições de ensino do país, da rede federal, também das escolas estaduais e municipais do país todo, em função daquilo que hoje nós podemos dizer como direcionamento do Ministério da Educação, que anuncia, ao invés de anunciar programas para alavancar a educação brasileira, anuncia cortes monstruosos de recursos e ainda um patrulhamento ideológico das universidades federais. Num primeiro momento, o ministro da Educação atual, Abraham Weintraub, ele dizia que ia cortar recursos de 3 universidades federais, porque ali estava uma balbúrdia. Alunos fazendo manifestações pelados nos campi das universidades, as manifestações de cunho partidário, ideológico, aluno fumando maconha no campus da universidade, uma verdadeira bagunça. E o ministro disse que não ia tolerar esse tipo de coisa, ia cortar recursos dessas universidades, inclusive em função do seu fraco desempenho. Bom, é muita coisa para analisar, a gente fica aqui até confuso sem saber qual o caminho que a gente vai seguir. Mas o ministro da Educação, ele acabou atacando universidades que têm os melhores desempenhos, inclusive comparados a universidades do exterior. São universidades que têm uma produção científica invejável. Mas o que nós percebemos é uma vontade de fazer um patrulhamento ideológico e atacar a produção científica no Brasil. Eu não sei, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento obscuro, um momento no nosso país em que as pessoas estão com vontade de voltar à Idade Média e têm receio da ciência, das luzes, da ciência, da filosofia, e querem uma universidade para ensinar que a Terra é plana, que o Sol gira em torno da Terra, ensinar o criacionismo. São questões absurdas. Inclusive o presidente Bolsonaro, que para mim é um ignorante em várias matérias,
ignorante, ele defendeu que sejam descentralizados os recursos para os cursos de filosofia e sociologia, e esses recursos sejam destinados para outros cursos que dão um retorno imediato para os estudantes, como medicina, veterinária, engenharia, odontologia. Atacando as ciências humanas, atacando a filosofia, que é mais antiga do que qualquer ciência moderna. Eu gostaria de lembrar a Vossa Excelência que o governo do seu partido, na época da Dilma, protagonizou alguns ajustes também no orçamento da educação. E são vários aqui, deputado, se me permite. E não é só da Dilma, tem do Lula também. O governo Lula corta 1.280 bilhões da educação. Aí já no governo da Dilma, o governo corta mais 6 bilhões em recursos para saúde e educação. Dilma corta verba para pré-escola e creche. Vagas eram promessa eleitoral. No ano do lema Pátria Educadora do seu governo, MEC perde 10 bilhões e meio ou 10% do orçamento. Governo corta 13,9 bilhões da educação e do PAC. Eu, na qualidade, sou formado em História, professor, acho muito bom que tenha filósofo de esquerda, filósofo de direita, professor de esquerda. Infelizmente, eu quero dizer que contingenciamento é um instrumento da administração pública muito utilizado por todos os governos que já passaram pelo país, muito utilizado por governadores, por prefeitos, para poder até num começo de governo, de repente, organizar uma administração. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é com a solução verdadeira dos problemas. Contingenciar hoje um orçamento não significa que falta dinheiro hoje, pode faltar amanhã. Mas me preocupa, e o senhor tem razão quando traz esse debate para cá como professor, é o fato de as pessoas que são responsáveis por resolver o problema, falar do problema e não apresentar um projeto para solucionar. Agora, muito me estranha, uma das maiores pessoas que ganharam dinheiro com palestra e que ficou comprovado que isso, na verdade, era uma maneira de disfarçar a corrupção institucionalizada no Brasil, foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. Esse sim ganhava dinheiro indevidamente de palestra. É assim que vive lá o Olavo. Quanto à ditadura, as maiores ditaduras foram implementadas quando desarmou o seu povo, quando deixou o homem do campo inseguro. Eu louvo o presidente Jair Bolsonaro por ter aportado um decreto de lei que permite o senhor, inclusive, como detentor de mandato eletivo, ter o porte de arma, o advogado, que sempre foi estendido a juízes, promotores e pessoas que estão vulneráveis na sociedade. Apenas para dar esse recado, eu passei 10 segundos, senhor presidente. Mais uma vez o Lula é lembrado. É demais, como o Lula é uma pessoa fantástica, viu? Olha... E ele fazia palestra realmente, e ganhava, recebia, o Instituto Lula recebeu. E eu assisti uma dessas palestras, vale a pena, porque contribuía com alguma coisa. Agora, uma palestra do Olavo de Carvalho, nem que eu ganhe um bilhete com entrada gratuita na poltrona mais confortável da sala, eu não vou. E o TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.